Bom, já conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no estúdio e para todos que nos ouvem e nos assistem nesta terça. Bom, continuamos falando sobre política. Os partidos e os candidatos começam a admitir a possibilidade de acordos e alianças. Mas por que essa costura ou essas costuras não dependem só deles, hein, Vera? Pois é, Thiago, eu acho que diante de um quadro eleitoral mostrado pelas pesquisas em que quase todo mundo é nanico, eles começaram a perceber que, a despeito de se acharem a última bolacha do pacote, talvez não sejam aquilo que o eleitor está procurando. E começaram, de fato, as articulações para alianças. Ontem eu falei com o prefeito João Dória, que disse que esteve com o presidente Michel Temer e eles conversaram sobre a possibilidade de uma aliança tanto aqui em São Paulo quanto no plano nacional. O ex-governador Geraldo Alckmin já começou a dar declarações nesse mesmo sentido e até o DEM estabeleceu uma espécie de prazo para ficar com o balão de ensaio do Rodrigo Maia no ar. O Henrique Meirelles também teve numa palestra aqui em São Paulo e falou ali, tentou justificar que o fato dele pontuar muito pouco nas pesquisas se justifica pelo fato de o eleitor buscar agora candidatos mais populistas, mais radicais, com propostas mais vistosas, mas que ele ainda teria os atributos necessários para presidente da República, mas também é outro que admite que as forças de centro terão de conversar em algum momento. Então, de fato, esse movimento começou, mas ele não depende só dos partidos e dos políticos, porque tem a Lava Jato na rua ainda, tem várias investigações em curso e elas podem impactar fortemente algumas dessas pré-candidaturas postas. Hoje você tem o chefe da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo dizendo que ainda pode usar informações do inquérito que estava no STJ contra o ex-governador Geraldo Alckmin numa investigação contra ele aqui. Tem uma reportagem bastante completa do jornal O Globo mostrando que aqueles novos detalhes dados pelo Joesley Batista na sua delação na semana passada não são os únicos, que ele está fazendo uma grande dando uma grande turbinada na sua delação e isso pode atingir vários políticos. Então, paralelamente a essas negociações de cúpulas que sempre aconteceram na política brasileira, você tem a Lava Jato tornando instável o terreno em que essas negociações se dão. Então, por isso é que eu acho que ainda é muito prematuro a gente tentar vislumbrar qual vai ser o grid real de largada de candidatos, porque tem de um lado as conversas políticas e de outro as investigações que podem embaralhar todo o jogo de novo. Ô Vera, aí o governador Geraldo Alckmin teve outra semana de arguição de fatores contrários a ele. É até curioso, porque ele passou incólume em toda a presença dele no Palácio do Governo. A Marina acabou de falar de fake news. O que tem? A que se deve esse mau momento? Esse mau momento do governador. Olha, Joseval, ele realmente passou bastante preservado pelo seu período no governo. A gente até questionou o chefe do Ministério Público Paulista quando ele esteve aí no jornal, falando com a gente aí no Jornal da Manhã. Mas o fato é que agora que ele está sem o foro, ele está como se fosse na savana. Ali, à mercê de predadores outros, num ambiente menos controlado. Você veja que o próprio Ministério Público Paulista, esse que sempre foi tão bonzinho com ele, na semana passada abriu um procedimento por improbidade, pediu a abertura de um procedimento por improbidade contra ele com base nas declarações da Odebrecht, essas que ele imaginava que conseguiria circunscrever a Justiça Eleitoral. Agora é o Ministério Público Federal que o faz na figura do coordenador da Lava Jato aqui em São Paulo, uma Lava Jato que ainda é bem incipiente, mas que está tentando mostrar serviço nas últimas semanas. E, além disso, tem outros fatores de tucanos que não ele próprio, que podem sim influenciar a sua candidatura. Um deles é o Aécio Neves, que virou réu na semana passada. Hoje, o Tribunal de Justiça de Minas decide se vai prender o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, e com isso ele pode... isso teria um impacto simbólico aí sobre a candidatura do Alckmin. E também, hoje está nos jornais, avanço da Lava Jato, avanço das investigações
sobre o também tucano paulista José Serra. Foi encontrado depósito na conta de uma prima do Serra por parte de um intermediário que a Odebrecht diz ter sido o intermediário de propina para o Serra entre 2006 e 2007. Então, todas essas notícias impactam a candidatura do Alckmin. No fim de semana, a gente soube que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, pediu a troca de candidato. Pois bem, isso gerou uma briga na bancada por WhatsApp com o filho do Arthur Virgílio ameaçando bater num deputado aqui de São Paulo, Vanderlei Macris. Eu vou aí para Brasília e a gente resolve isso. Então as coisas estão exaltadas também no ninho tucano, que não se convenceu ainda da viabilidade política da candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. Vera, rapidamente para a gente fechar, enquanto o quadro não é definido, os políticos optam por uma superexposição. Será que essa campanha antecipada vai continuar correndo solta? Tá correndo solta, Thiago. Você viu, a Marina teve aí no Pânico ontem, deu uma longa entrevista. Os políticos estão aproveitando todas essas brechas de exposição. Sabem que este ano a campanha na TV é mais curta, mais limitada e sem tanta pirotecnia como foi nos últimos anos. Então, qualquer brecha de exposição é bem-vinda. A própria senadora Marina Silva disse ontem no Pânico que aquele horário que ela teve em um programa de alta audiência, em horário nobre, equivaleria a umas 600 campanhas para ela. E é verdade, eles sabem disso e muitos sabem que vão usar esses vídeos, esses áudios de entrevistas ao longo da campanha, em suas redes sociais e tal, para turbinar o pouco tempo de TV que lhes é dado. O que eu estranho bastante, Thiago, é que as coisas estejam assim tão flagrantes, uma campanha antecipada tão flagrante, e o Ministério Público Eleitoral esteja dormindo em berço esplêndido. Ninguém fala nada, ninguém disciplina, mas também é uma falha da reforma eleitoral aprovada na Câmara, que ela jogou a campanha lá para frente e não regulamentou nada deste período de pré-campanha. A gente sabe que em 15 de maio começa a arrecadação via crowdfunding, via vaquinhas virtuais, etc. Então, a campanha começar em agosto é só para inglês ver, ela já está a todo vapor. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, até mais tarde. Para vocês também, até mais.